Meus irmãos, no início da quaresma, eu dizia que a nossa caminhada, ou que nós iniciávamos uma caminhada quaresmal, um tempo em que nós víamos um profundo retiro, rumo à Páscoa do Senhor. E essa caminhada chegou ao seu 5º domingo, e ele está caracterizado então pela ressurreição de Lázaro, que nosso Senhor então realiza como seu último sinal, Depois deste sinal realizado por Cristo, os sumos sacerdotes se reúnem no Sinédrio e decidem matar Cristo. E também o próprio Lázaro, porque ele é uma testemunha viva e um sinal da divindade de Cristo, Ou seja, da graça de Deus, da vida divina de Cristo no meio de nós. Interessante aqui, irmãos, a forma como Deus se refere à morte. Ele fala que Lázaro dormia. Deus, ele vê a morte como realidade do sono. Isso para expressar justamente, esse ponto de vista que Deus tem em relação à morte, e que a morte do corpo, para Deus, não passa de um sono. Ou seja, ele pode nos acordar a qualquer momento. A qualquer momento Deus pode restituir a vida à humanidade. A qualquer momento Deus pode devolver para nós, de fato, de modo absoluto, a vida. E ainda mais, meus irmãos, Deus pode transformar essa vida. Por isso Deus não somente nos devolve a vida, mas faz uma promessa de ressurreição, de uma transformação onde esta vida nossa, ela não será somente voltada, mas transformada, e será colocada diante de Deus, onde não haverá dor, onde não haverá choro e nem ranger de dentes. E por isso, diante de tudo isso, meus irmãos, diante de toda a nossa vida, abre para nós uma esperança desta novidade que Cristo nos traz, dessa grande promessa que o Senhor hoje nos dá, Ou seja, Deus mostra o poder absoluto que tem sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Tudo aquilo que Ele é capaz de fazer, Tudo que Ele é capaz de transformar. E assim, meus irmãos, Ele nos chama a uma novidade. Deus tem compaixão da nossa dor. Deus se mistura com a nossa humanidade. Ele chora e sofre conosco, Por isso Ele se comoveu com Marta. Ele se comoveu com Maria, Então nessa perspectiva, existe um compadecer de Deus com a humanidade. Um Deus que se mistura conosco, Se faz presente de nós. E ali está então mostrado para nós no Evangelho de hoje, o coração de Cristo. E o coração de nosso Senhor é um coração que é totalmente humano, mas também totalmente divino, Nele, o homem e Deus têm compaixão da humanidade. Ali se encontram essas duas realidades, De uma forma perfeita, sem separação. Por isso, meus irmãos, Deus, Ele espera por nós. Ele sofre, por nossas demoras. E aqui está um grande ensinamento para nós. Deus nos ensina a esperar, Porque quando Lázaro estava doente, as irmãs mandaram chamar Jesus. E Jesus fez com que ela esperasse 2 dias. Se ele tivesse estado ali, como disse sua irmã, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus vai mostrando para nós que é necessário muitas vezes, meus irmãos, esperar em Deus. É necessário esperar o tempo de Deus. É necessário entrar nessa esperança, E Ele quer mostrar para nós então que é necessário também a paciência em suportar as demoras de Deus. Jesus não esperou a morte de Lázaro porque Ele era egoísta. Mas Ele disse: essa doença é para a glória de Deus, não é para a morte do homem. A vida humana, meus irmãos, ela não é para a nossa destruição. O nosso corpo não é para a nossa perdição, mas é para a salvação da nossa alma. O mundo não é para nós um caminho para nos perder,
mas é um caminho para que possamos chegar a Deus. Isso só depende de como nós vivemos a realidade que é proposta para nós, a forma como nós vamos viver o que o mundo quer colocar para nós, como nós vamos usar os bens terrenos em busca de alcançar os bens eternos. O sentido não está somente na caminhada em que nós fazemos, mas o porquê nós caminhamos, o que nós buscamos em caminhar. Qual o objetivo que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Se o meu objetivo não é o céu, eu vou caminhar para a perdição. As minhas atitudes é atitude de pecado. A minha atitude é a atitude de me afastar de Deus e não de entrar na glória de Deus. O meu caminhar é um caminhar para o inferno e não para o céu. E por isso as minhas obras não serão obras que me levam para Deus, não serão as obras de Cristo. Dentro de Deus, eu não vou cair. E hoje é isso que tem faltado para nós. Nós precisamos caminhar na luz de Deus. Nós precisamos caminhar, né, sobre o domínio de Deus, debaixo dos seus ensinamentos, né? E aí nós temos aqui uma realidade profunda, né? Jesus sofreu com a ausência de Lázaro. Aqui é um sinal de um Deus que quando procurou Adão, por exemplo, e não o encontrou. O sofrimento de um Deus, meus irmãos, que muitas vezes sente o nosso coração se distanciando dele, porque nós nos aproximamos das nossas paixões, nos aproximamos do nosso egoísmo, nos aproximamos de satisfazer a nossa carne e vamos matando a nossa alma. E vamos morrendo a cada instante. Porque nós queremos fazer mais e mais a vontade de Deus. E nós vamos nos tornando ausente diante de Deus. Incapazes de amar como Deus nos amou. Esse é o sofrimento de Jesus. Essas são as lágrimas de Deus, quando vê o nosso coração se afundando no pecado e se afastando da graça, e se afastando da presença de Deus. Mas Deus tem um momento oportuno para nos salvar, e Jesus esperou esse momento para estar diante de Lázaro. E assim, meus irmãos, o amor nos dá aquilo que nós precisamos. E muitas vezes não vai dar aquilo que nós queremos. Lázaro queria a cura. Jesus deu a vida para Lázaro. E aquilo que nós precisamos, que Deus quer nos dar, é muito maior do que muitas vezes nós queremos. Porque o nosso querer é muito egoísta. É muito pequeno. É um querer muito mesquinho. E Deus vem nos corrigindo, dizendo: espera, porque o que eu tenho para você é muito maior. Para de mendigar o amor do mundo, porque o amor que eu tenho para oferecer é muito maior. Portanto, a morte de Lázaro significa justamente isso: alguém que perdeu a capacidade do amor. E é isso que o pecado faz conosco, irmãos. Nós perdemos a capacidade de amar a Deus, para viver as paixões aos ídolos, aos vícios. E nós somos chamados hoje a entrar nisso, a esse novo caminho que Deus propõe para nós, a sair dessa estagnação que muitas vezes nós vivemos. E Deus então, como fez com Marta e Maria, faz um diálogo conosco. Vocês creem na ressurreição? Creem na vida nova que eu posso te dar? E esse diálogo, meus irmãos, faz surgir em nós uma novidade, né? Lázaro representa cada um de nós. Lázaro significa o cuidado de Deus pela humanidade. Alguém que não é abandonado por Deus, mas alguém que é ajudado por Deus, né? Ou seja, ele representa cada um de nós, aquele que Deus ajuda, e Deus nos livra da morte. E assim, irmãos, somos chamados justamente isso, né? Qual a morte que Deus quer nos livrar? Não é aquela morte de quando nós deixamos de existir, né? Mas a pior morte é aquela morte quando nós deixamos de amar a Deus e ao próximo. E nosso Senhor então faz essa pergunta, né? Onde colocaram Lázaro?
aonde nos colocaram, irmãos, aonde nós estamos, né? Aonde o mundo nos levou, porque o morto ele já não tem vontade mais. Nós vivemos uma falsa liberdade, achando que eu vou me entregar ao mundo porque eu sou livre. Essa liberdade me leva à morte, ao ponto que eu me torno escravo, ao ponto que eu me torno morto e sou levado a fazer a vontade do mundo. Qual túmulo o mundo me colocou hoje? O túmulo é sinal justamente da prisão, né? Dessa escuridão. A caverna significa algo que está fechado. E essa pedra significa algo que está estagnado, ou seja, a falta de amor. Lázaro deixou de amar, está morto. E nós vivemos essa ilusão de achar que somos livres. Onde está, meus irmãos, colocado o nosso corpo? Onde nós somos enterrados, porque aquilo que está enterrado apodrece. Esse é o estado da nossa alma, né? E começamos a cheirar mal. Então, aquilo que é estático, aquilo que sempre está do mesmo jeito, que não muda. E Jesus vai dizer: sai dessa realidade. E tem um chamado de Deus para nós: tire a pedra. Do mesmo modo, um dia Jesus disse para nós: qual o seu pecado? Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Tira, meus irmãos, essa realidade que te faz preso, escravo do pecado. Esses vícios que te aprisiona, que faz com que a sua alma cheire mal, e que te prende nessa escuridão da falta de amor, para viver um verdadeiro amor. E aí escute um chamado: Lázaro, e tire o nome de Lázaro, põe o teu, vem para fora. Saia dessa podridão, saia dessa realidade que está te aprisionando. E diz ali que Lázaro, meus irmãos, estava atado. Quem está atado não pode andar, precisa de ajuda de alguém. A igreja vem desatar aquilo que te aprisiona na morte com o sacramento da penitência, e vem te dar a possibilidade de caminhar novamente. Por meio da Eucaristia te sustenta, por meio da palavra te mantém vivo. Venha, meu irmão, para a vida nova. Vamos sair dessa realidade de morte, né? Ou seja, pare de olhar para o seu umbigo. Pare de buscar esse prazer que o mundo tem para te oferecer e viva essa alegria profunda que Deus tem para nos dar. E Lázaro, meus irmãos, sai da morte. Aquele que estava morto ressuscitou não por si mesmo, mas com o Senhor. Nós estamos vivos e não escutamos o Senhor. Somos chamados à escuta, né? Porque escutar Deus é ter a capacidade de amar. E como eu disse, Lázaro estava atado, não podia andar só, precisou de ajuda para caminhar. E ele caminha no amor de Deus. O amor de Deus por nós revela a capacidade de nos deixar ajudar a progredir na vida, a nos deixar caminhar na comunidade, a caminhar na igreja, porque quem ama não morre, mas faz uma experiência da eternidade viva para um amor que não se acaba. Que a Virgem Maria, irmãos, nos ajude nessa perspectiva hoje, a nos abrir para a graça de Deus, a nos deixar conduzir por esse Deus e a ouvir o grande chamado de Cristo: saia da morte, saia da escuridão do pecado, saia das trevas dos túmulos onde te colocaram e venha para a luz. Não caminhe nas trevas, mas na luz de Deus que nasceu para nós. E que sejamos fiéis a esse chamado de Deus e possamos caminhar em Cristo.